Olá pessoal, nessa nossa aula 4 nós vamos dar então andamento, né, nessa nossa terceira aula que foi a anterior, realizando aí um projeto, construção das paredes, né, levantando as paredes, da mesma forma que foi feita na aula passada, porém agora nós vamos acrescentar as aberturas dos vãos das portas e janelas, tá? Nessa aula também, aula 4, eu vou enviar para vocês um arquivo em AutoCAD também, tá? Vai ser tudo no AutoCAD, porque eu vou ensinar um comando para que vocês confiram as medidas. Muito importante esse comando, né? Porque na dúvida, na hora de fazer, você digitou, tá? Mas confiram as medidas para saber se está tudo certinho, tá? Eu vou explicar depois da execução aqui dessa aula como que vai funcionar então os exercícios para essa aula 4, tá ok? Então vamos lá. Bom, abri o AutoCAD, tá? Como padrão, vem aí o F7 fica ligado, né? Que é o grid. Vamos desligar. Comando, vamos começar o desenho. Comando line, F8 travado. Vamos digitar 10 metros, Enter para finalizar. No Zoom Extends, eu não falei na aula passada, eu vou falar nessa daqui. O Zoom Extends nós sabemos que é o Z, Enter e Enter, né? Tem aí os 10 metros. Porém também eu tenho a opção de dar o clique duplo no scroll do mouse, tá? Na rodinha do mouse. Se eu der um clique duplo, também ele vai funcionar como o Zoom Extends, tá? Aí fica a critério de cada um. Eu já sou acostumado a usar o teclado, então aí cada um vai se adequando à melhor forma de realizar os comandos e também da realização dos desenhos, tá? Uma outra dica que eu não passei na aula passada, mas eu vou passar nessa aqui já. Qual que é a dica que eu deixo aí para fazer um projeto, né? Para começar um projeto? A dica é o seguinte: da mesma forma que você lê um livro, né, da esquerda para a direita, de cima para baixo, eu também aconselho que você tentar visualizar um projeto e começar da mesma forma, tá? Da esquerda para a direita, de cima para baixo, que foi exatamente o que nós fizemos na aula passada. Então, feita a nossa linha de 10 metros, vou fazer uma outra aqui, cruzando, tá? Sempre cruzando um pedacinho aqui. E as medidas do offset. Então, offset entre ponto 15, tá? Daqui para cá, daqui para cá. Fiz as duas paredes e enter. Hoje nós vamos fazer o seguinte: vamos fazer um quarto, um banheiro e uma cozinha e uma sala, tá? Sem se preocupar com a medida do terreno aí nem nada. Por enquanto ainda não, tá ok? Então esse é o nosso primeiro quarto. Vamos considerar 3 metros, offset de 3 metros. Eu tenho que pegar essa linha aqui, tá? Eu não posso pegar essa daqui de fora, porque se eu pegar de fora vai acontecer o seguinte, né? Lembra que eu expliquei lá na aula passada que a gente faz? Se eu considerar aqui por dentro agora, o que vai acontecer? Eu tenho uma medida de 2,85, porque o meu offset de 3 metros partiu dessa linha aqui. Então eu perdi 15 centímetros da parede, tá? Só relembrando então, offset 3 metros, daqui para cá e dessa linha para baixo. Repara então, da esquerda para a direita, de cima para baixo, como se fosse fazer uma leitura realmente de um livro ou de qualquer outra coisa, tá? Qual que é o próximo passo? Offset de ponto 15, daqui para cá, daqui para cá. Enter. Finalizamos então o espaço do dormitório, tá? O nosso banheiro agora, o que vai acontecer? Ele vai ser feito, nós fizemos da aula passada o banheiro aqui em cima, né? Nós vamos fazer ele aqui para baixo, tá?
Então, olha lá. Eu já posso cortar aqui, né? Dar o trim. 2 Enter, né? TR, Enter, Enter. Clico aqui. Isso aqui já está me sobrando. Não preciso mais dessas linhas. Eu já tenho a referência aqui do meu dormitório. O meu banheiro, offset 1.2, tá? Oh, desculpa, 1.3. 1.3, Enter, dessa linha para cá. Tem 1,30, offset mais ponto 15. A outra dica, sempre que você digitar a medida é sempre intercalado, tá? Geralmente vai ser sempre intercalado. Então, eu tenho 15 da parede e a medida do ambiente. 15 da parede, a medida do ambiente. 15 da parede, a medida do ambiente. Tentem pensar dessa maneira e aí fica mais fácil a execução do desenho, tá? Então, eu tenho 3 metros, tenho aqui 1,30. Eu vou fazer um banheiro de 1,30 por 2.2. Desculpa. 1.5 offset daqui para cá, de 1.5. E offset de 0.15. Beleza. TR, Enter, Enter, eu vou cortar já as linhas que não vão me servir. Que é essa e essa. Tá? Vai ficar exatamente dessa maneira. Agora eu tenho o que? Uma cozinha, tá? Ou uma sala, tá? Isso vai ser indiferente. Vamos fazer aqui. Offset de 2.8 dessa parede para cá. Beleza. Offset de 0.15. Então, fiz a medida do ambiente, depois o offset da parede. Eu tenho agora mais um ambiente, que é a sala, cozinha ou cozinha e sala, tá? Geralmente, nós temos aqui a sala, a cozinha, aliás, dormitório, né, que vem aqui do lado esquerdo, aqui. Aí temos o banheiro, temos a sala e a cozinha, tá? Geralmente fica intercalado aí, a sala fica no meio entre um ambiente e outro. Isso não é uma regra, não é um padrão, tá? Mas geralmente são feitas assim, lógico, para a cozinha não ficar próximo ao banheiro e assim por diante, tá? Offset de 2.7 daqui para cá e mais offset de 0.15 na minha parede. Tá feito, né? Faltou agora chegar essa linha aqui. O fillet pode ser usado aqui com raio 0, muito bem usado. Outro comando que pode ser usado, lembra do extend? EX, enter, enter, tá? Clico aqui para esticar essa linha e clico aqui para esticar essa linha. Depois eu uso o fillet aqui. É uma forma de fazer aí, é um pouquinho mais lento, né? Porque simplesmente com o fillet a gente já economiza, já elimina dois comandos aí, que é o extend 2 vezes aqui e o fillet. Aqui da mesma forma, fillet. E agora eu vou dar o trim onde está sobrando linha, tá? A manipulação do zoom aí, ó. Sobrando aqui. Vamos deixar somente as paredes aí. Que significa o que, né? Uma planta, qual que é a definição de uma planta, né? O que define? Como que eu vou explicar? O que é uma planta? A planta é o seguinte. Ela é considerada, aqui não dá para dar o trim, né? Vamos selecionar, seleção da esquerda para a direita, comando E, Enter. Bom, o que define então uma planta? Uma planta, imagine você aí na sua casa, está assistindo a aula aí, você olha para a parede, tá? Do piso até a altura de aproximadamente 1,20 m, você imagina nós cortamos toda essa parede da sua casa, tá? 1,20 m, todas as paredes cortadas e tiramos essa cobertura, esse telhado fora, da altura de 1,20 m do piso. 1,5 m aproximadamente, tá? E como se estivesse olhando de cima,
nós vamos ver exatamente o que nós estamos fazendo aqui, que é a visualização da linha da parede externa e linha da parede interna, tá? Isso, exatamente isso daí. Bom, o comando que a gente vai... Mais um comando aí que eu vou passar para vocês é o comando DI. O comando DI, ele é um comando que a gente usa bastante para confirmar ou conferir projetos e conferir as medidas que foram feitas. Muita gente usa a seguinte maneira, tá? Eu vou explicar as duas formas, porém não que seja errado, tá? Mas não é aconselhável, porque você acaba perdendo mais tempo. Uma das formas é vir aqui em cima, tá? Aqui nós temos a configuração de cotas, tá? Vamos deixar no standard, como padrão ele vem ISO 25, vamos deixar como standard, tá? E aqui em dimensão nós vamos vir ele aqui, ó, clicar linear. O linear nós vamos posicionar ele nesse canto aqui, nesse endpoint, e também clicar no segundo ponto e puxar o mouse para cima. O que acontece? Dou outro clique aqui para ele fixar, tá? Para ele finalizar o comando. Eu tenho já uma cota realizada aqui nesse ponto, tá? Porém ela não está configurada, ela não tem nada ainda, tá? É como standard. Nós vamos configurar, nós vamos aprender a escala notativa, tá? Que indifere aí na hora que você for fazer uma plotagem na escala de 1 para 50, 1 para 20, 1 para 30, nós temos simplesmente uma configuração aqui e os textos serão ajustados automaticamente, tá? Isso aí é mais para frente, é bem mais para frente que nós vamos aprender. Então, tem gente que faz a conferência dessa forma, tá? Clica aqui em dimensão, linear, não esquecendo de mudar aqui para standard, porque o ISO 25 ele vem numa escala totalmente fora. Olha só para explicar, né? Olha lá como é que fica o 1,30 m. Ele fica bem grande, fica ruim aí, né? Então aqui alteramos. É onde tem na frente onde tem esse símbolo aqui, a dimensão, style, né? Que é só posicionar o mouse em cima, vocês vão ver, tem o ISO 25, clica, muda para standard. Que aí, aqui no dimensão linear, fica aí de uma maneira que dá para ver muito bem o tamanho, tudo certinho, tá? Não está configurado, porém dá para ver. Bom, esta é uma forma de conferir as nossas medidas, tá? Não é muito aconselhável, tá? Porém também está errado? Não está errado. Mas dentro de um projeto, às vezes tem muita linha, muita coisa, você pode conferir e acabar esquecendo de apagar uma cota dessa daí, aí vai ser impresso junto, então não aconselho muito. O comando DI, que eu falei agora há pouco, qual que é? Comando DI, tá? Que é o dist, é a distância entre um ponto e outro. Comando DI, Enter. Eu vou clicar em um ponto e vou clicar no segundo ponto. Olha aqui na minha linha de comando. Nós temos então o X e o Y, certo? Qual que foi a medida aqui, ó? Daqui para cá nós temos esse eixo do X. Então a medida do X é igual a 3 metros, que é essa distância daqui até aqui. O Y nós não temos nenhuma medida, porque não medimos nada nesse eixo aqui do Y, tá? E do Z muito menos, que é o 3D, que aí já envolve o 3D. Então, se eu der o comando DI novamente, Enter, eu vou clicar daqui para baixo. Olhem lá, agora eu tenho uma medida no Y, no delta Y, porém não tenho a medida no X, porque a minha medida agora foi na vertical, né? No eixo do Y. Qual que é uma outra forma também? Comando DI, Enter, já vou conferir essas duas medidas, o X e o Y. Se eu fizer um comando dist, né, na diagonal, o que eu tenho? Deixa eu subir só um pouquinho aqui para ver outras coisas aqui, ó.
DI Enter, daqui, aqui. Na diagonal, eu tenho a medida da linha na diagonal, porém eu tenho a medida do X e a medida do Y, tá? Ao mesmo tempo. Então eu tenho, ele vai medir desse ponto até aqui, desse ponto até aqui, até esse ponto aqui, e também a distância que é realmente de um ponto ao outro que eu cliquei. Comando DI, só para repetir, ó, daqui até aqui, eu tenho o comando, a distância do X, tá? O distance que está aqui não tinha aparecido na anterior pelo seguinte: a minha linha de comando ela só estava ativada aqui com uma linha. Então, porém, o de vocês também, se caso estiver dessa forma, é só clicar aqui nessa linha, ó, tá? Quando ele faz esse símbolo aí, clica aqui, puxa um pouquinho para cima, tá? Eu sou acostumado a trabalhar com ele mais baixo aqui para aumentar um pouco minha área de trabalho. Porém, no nosso curso aí podemos trabalhar dessa forma. Então, olha lá. Eu tenho aqui a distância que nós vamos, que foram realizadas aí, que vocês já viram. Agora, eu vou abrir, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir o vão de porta, tá? Sempre o de porta primeiro. Porque às vezes o que vai acontecer? Se eu tiver uma porta num espaço aqui, só para explicar, para ilustrar, se eu tiver uma porta aqui, o que vai acontecer? Eu preciso ter uma janela no centro desse espaço, tá? Daqui, ó, daqui dessa linha, desse ponto até esse ponto. Eu preciso ter uma janela aqui, tá? E não, se eu for abrir uma janela agora, o que vai acontecer? Eu vou abrir uma janela no centro. E aí talvez não sobre o espaço, dependendo do tamanho da janela, não sobre espaço para minha porta. Então, geralmente, a gente sempre abre primeiro o vão das portas. Então, vamos lá. Vamos começar daqui, que é a nossa cozinha. Tá? Essa porta que eu vou abrir nesse canto aqui. Tá? Não estamos vendo questões de projeto, se isso vai ser mais acessível ou menos acessível, tá? Depois, com o tempo, a gente dentro das aulas aí eu vou explicar algumas coisas, porém a ideia não é nada desse tipo, assim, aprofundar dentro de técnicas de arquitetura, tá? Execução de arquitetura, e sim desenho arquitetônico. Vamos lá, então. Quando eu vou colocar uma porta, o que acontece? Eu nunca posso fazer uma abertura direto dessa parede aqui, ó. Não posso fazer isso. Quer ver? Deixa eu já fazer. Eu vou puxar uma linha de referência, qualquer medida, um offset de 0,9. Tá? Essa aula aqui vocês vão só assistir por enquanto, depois vocês vão entrar vão tentar fazer da forma que eu vou explicar, tá? Então, olha lá. Eu fiz uma abertura aqui que eu vou colocar uma porta. Lembrando, então, que na altura de 1,20 m, 1,5 m aí, se eu estiver cortando aí todas as minhas paredes, se você olhar para sua porta, ela tem 2,10 m de altura. Então, mais ou menos aí, um pouco para cima do meio dela, como se eu estivesse cortando ela também e visualizando de cima, tá? Então, ela vai ficar dessa forma. O que vai acontecer aqui, ó? Reparem numa porta aí que tem uma porta de madeira, dentro de um quarto, alguma coisa assim, que você tem a guarnição, tá? Tem o batente, a guarnição e a folha da porta. Essa guarnição, ela não é encostada, essa porta, ela não é encostada nessa parede. Ela tem uma paletinha aqui. Tem pessoas que chamam de boneca, né? Falam, vou fazer uma boneca aqui de 10 centímetros, 5 centímetros. Tá? Eu gosto de chamar de paleta. Então, não tem um termo técnico para isso daí. O que acontece? Não pode ser feito assim, porque se eu colocar ela dessa forma, o batente vai ser colado direto nessa parede, tá? Vai ter um batente aqui. Deixa eu até mudar a cor para explicar. Vou colocar um amarelo aqui. 0,05.
assim. Não precisa entrar em pânico, tá? Nós vamos aprender a fazer isso depois. É só explicar o porquê da abertura, então, das portas, como que vai ser feito. Então aí o que aconteceu? Eu tenho meu batente, porém aqui na junção da parede com o meu batente, eu tenho aqui uma ripinha que é chamado aí de guarnição, tá? Que faz esse acabamento entre o meu batente, tá? E a minha parede. Eu tenho uma ripinha aí que faz um desenho, às vezes ela tá dessa forma, tá? Diferente. Tanto de um lado como do outro, tá? Deixa eu puxar, fazer certinho aqui. Aqui, pronto. Então eu tenho esse acabamento. Eu fiz sem medida aqui, mas é só para explicar mesmo. Do outro lado, o que vai acontecer? Eu não consigo colocar eu não consigo colocar essa guarnição, porque ela está muito próxima aqui da parede. Geralmente essa guarnição gira em torno aí de 5 centímetros, 8 centímetros, tá? Aproximadamente, tá? Dependendo de cada tipo de batente e tal. Mas gira em torno disso, entre 5 e 8 centímetros. Então, o que a gente faz? Reparem que aí na porta de vocês deve ter uma paleta, tá? Ou uma boneca, como queiram chamar. Deixa eu só ajustar aqui de novo o nosso desenho como estava antes. Aí, aqui, fillet. Reparem só, comando E que eu fiz e o fillet. Então vamos lá, como que eu faço essa abertura? Então, 10 centímetros dessa parede. Eu vou explicar das duas formas que é o que eu mais vejo as pessoas fazerem, tá? Eu faço de uma maneira que eu gostei bastante, porém existem outras formas e aí vocês podem pesquisar também as maneiras de fazer aí. A que eu acho mais fácil é realizando um círculo. Lembra na aula do círculo lá, se eu não me engano, está na segunda aula, né? Na segunda aula, então, nós fizemos um círculo e eu disse que era o quê? Para usar como referência em algumas coisas que vamos usar agora, por exemplo. Então, uma porta, eu vou clicar aqui, tá? Lembrando que a gente clica no círculo, clica do centro, temos que digitar o raio. Eu vou digitar o que? Ponto 1, que é o meu 10 centímetros. Depois eu faço uma linha desse ponto, do quadrante, até aqui. Enter para finalizar e apago meu círculo. Tá feito então a distância da minha parede até o começo da porta aqui. Então agora minha porta é o seguinte. No padrão que nós temos, todas as aberturas são sempre 10 centímetros maior do que a porta que a gente considera, por exemplo, uma porta de 80, tá? Eu tenho que ter um vão de 90, porque eu tenho 5 centímetros de cada lado, que eu vou colocar o batente, e depois vai sobrar 80 centímetros, que é da minha porta, tá? Então, olha lá, eu vou fazer uma porta de 80, então meu vão tem que ser ponto 9, daqui para cá. Enter para finalizar, comando TR, Enter, clico para aqui nessa linha, clico nessa linha, Enter para finalizar. Vamos conferir aqui com o comando DI, ver se eu tenho 90 e ver se aqui está com 10. Comando DI, Enter, clico daqui desse ponto até esse ponto, então eu tenho uma distância de 10, o meu X aqui para confirmar mais uma vez é 10, tá? Ele está negativo aqui porque eu vim da direita para a esquerda, tá? Se eu fizer daqui da esquerda para a direita, o meu X vai ficar positivo. O vão, se meu vão é 90 é porque minha porta é 80, tá? Daqui até aqui
eu tenho 90 de distância, está negativo aqui, porque eu vim da direita para a esquerda, mas eu tenho 90 de abertura. Então, está beleza, tá? É isso que nós vamos fazer nessa porta. Então, como padrão, elas são sempre de 80, tá? Não é uma regra, tá? Eu posso colocar aqui uma porta de 1,20, por exemplo, tá? Pivotante e assim por diante, a gente pode fazer. Mas como, geralmente, se você estiver fazendo um projeto de uma edícula como essa, você não vai colocar uma porta de 1,20, até porque ela é muito mais cara no pivotante do que uma porta comum de 80, com uma folha lá de madeira e simples, né? Vai ficar mais caro o molho do que o peixe. Então, beleza, tá feita essa daqui. Vamos fazer agora o acesso, então, da sala de jantar, da sala aqui, para cozinha. Aliás, da cozinha para a sala. Ou vice-versa, ou daqui da sala, que é essa do meio, para a cozinha. Eu vou fazer essa abertura dessa porta aqui nesse canto de cima, tá? O processo de todas as aberturas de portas é o mesmo desse daqui. Então eu vou fazer, como já foi explicado aqui, eu vou fazer aqui de uma forma mais rápida, tá? Porém vai dar para acompanhar aí tranquilo. Em todas as aberturas que eu for fazer aqui, vocês vão fazer também nesse projeto aqui, tá? Então, C de círculo, clico aqui nesse ponto 1, line, daqui para cá, deleto, offset de ponto 9. Enter para finalizar, TR, Enter para cortar. Maravilha. Agora eu tenho também uma porta aqui, tá? Vamos fazer ela desse lado aqui, né? Eu vou fazer essa porta desse lado, uma porta de 80, então meu vão é 90. Aqui eu vou explicar de uma outra maneira, tá? Tem pessoas que fazem dessa forma. Como que é feito? Faz uma linha daqui para cá, de qualquer medida, dá um Enter. Um offset de ponto 1, daqui para cá, offset de ponto 9, daqui para cá. Apago minha linha de referência. O comando TR, Enter, e corto também o que estiver sobrando, tá? Tem gente que faz assim. Então aí fica a critério de cada um, tentem fazer de uma forma, faz da outra, para ver qual acha mais fácil e por aí dar sequência no desenho, tá bom? Isso indifere do que tá certo ou tá errado. O importante é ter realmente essas medidas que eu passei aí. Agora eu tenho aqui um acesso para o corredor, eu vou fazer aqui de uma outra maneira, tá? Comando C, até agora, ponto 1, e depois desse ponto aqui, ó, do quadrante, para cá, ponto 9, né? Depois eu faço uma linha aqui e faço outra linha aqui. Aqui, cuidado para vocês não pegar esse ponto aqui, ó, tá? De intersecção. Eu tenho que pegar esse ponto aqui, que é o perpendicular, tá ok? Cuidado. Então, esse aqui já não é muito aconselhável para a gente que está aprendendo aí pegar o ponto errado, tá ok? Apago os meus círculos de referência. Ficou as duas linhas aí, TR, Enter. Maravilha, vamos conferir. Comando DI, daqui para cá ficou 10. Daqui para cá eu tenho 90. Agora eu tenho o seguinte. Essa entrada aqui para o meu dormitório também é de 80 centímetros. Bom, então eu tenho que ter 10 centímetros dessa parede para cá e tenho que ter 90. Não é a mesma medida dessa que nós acabamos de fazer? É a mesma medida. O que eu posso fazer? Ao invés de fazer o círculo, fazer uma outra linha, dar um offset, assim por diante, simplesmente eu posso puxar as linhas de referência dessa porta aqui que eu já fiz. Então, clico aqui, ó, puxo atravessando, porque eu vou dar o trim, clico aqui. Beleza. Mais um Enter aqui com line, clico aqui, atravesso, clico aqui, finalizo. Tá definido o vão que eu vou abrir. Então, TR, Enter, Enter. Tiro essa linha, tiro essa,
tiro essa e essas duas aqui. Tá feito mais uma porta, então, com vão de 90, que é para a porta de 80, tá? Vocês vão entender melhor na hora que nós formos realmente colocar essas portas aí. Agora eu tenho um banheirinho aqui, que eu tenho que fazer o quê? Como esse banheiro já é muito pequeno, eu não posso ter uma abertura de 90 aqui, que vai atrapalhar, uma abertura de 80 aqui, que vai atrapalhar o meu lavatório, assim por diante, tá? O banheiro aqui nós vamos fazer uma porta com 70. Se minha porta é 70 centímetros, então o meu vão, quanto que vai ser? Vai ser de 80, sempre 10 centímetros maior, tá? Então olha lá, Enter, vou fazer desse lado, ponto 1, daqui pra cá, opa, ponto 1, faço minha linha aqui, deleto, né, vou apagar com o comando E, Enter, offset de ponto 8, para cá, Enter para finalizar, TR, Enter, Enter. Cortei o vão aí para minha porta. Começamos então a dar forma, né? Realmente entender como que vai funcionar a questão dos projetos, a realização do projeto. Então, olhem só, desde o início da hora que nós começamos até agora, o que nós fizemos de comando? Vamos tentar relembrar todos aí, não sei se eu vou conseguir lembrar todos. Nós usamos o line, o offset, usamos o trim, usamos o fillet, o círculo para dar referência, e qual mais? Eu acho que mais nenhum, né? Foram esses os comandos. Reparem que em 5 comandos nós já conseguimos montar toda essa parte do projeto. Os comandos são sempre repetitivos, tá? Por isso que eu falo que às vezes as pessoas estão aprendem da maneira errada e acham, nossa, AutoCAD é muito chato, é muito difícil. E na realidade não é. Com 5, 6 comandos a gente consegue fazer aí muitas coisas sem esforço nenhum, né? Não preciso saber muito. É só 5 ou 6 comandos, já começamos a entender a forma num projeto. Então, abrimos o vão aí das portas, né? Vamos abrir então o vão das janelas. E já vamos fazer a representação da janela, tá? Que é coisa fácil. Então, aqui, ó, vamos começar do quarto. Eu vou fazer uma janela nessa parede aqui. Geralmente, as janelas são feitas no centro, né? Sempre vai sobrar, elas vão ser feitas do centro para cá e para ficar sobrando dos dois lados a mesma medida. Geralmente, a não ser que for um caso que eu preciso aí mobiliar a parte desse dormitório, eu preciso fazer um armário com 60 que vem até aqui, depois ele entra um pouquinho mais aqui, então essa janela não pode ficar no meio, tem que colocar ela para cá, isso de caso a caso. Tá? Nós vamos vendo isso daí com o tempo, e na dúvida também vocês me perguntam. Vamos considerar então que todas as janelas no centro da parede. Esse do dormitório vai ser aqui. Essa minha janela que eu vou colocar no dormitório é uma janela com 1,5 m, tá, de comprimento. Então daqui desse ponto a esse ponto ela vai ter um comprimento de 1,5 m. Como que eu faço essa janela? Também existem algumas formas, tá? Como que eu faço? Eu simplesmente, com o comando círculo, eu clico aqui, tá? Qual que é? Se eu puxar daqui para cá um raio de 0,75, quanto que eu vou ter de diâmetro? Se 0,75 é metade do diâmetro, então vezes 2 o raio é 1,50. Ó, 0,75. Enter. O que aconteceu? Dessa linha aqui, tá? Esse é o centro. Porque o centro dessa outra linha aqui, ele está deslocado, ele está fora. Toda vez que a gente for fazer a janela, sempre na linha, na parede de dentro do ambiente, tá? Nessa aqui no caso, nós vamos fazer uma aqui e uma aqui. Se eu fosse fazer aqui, por exemplo, o centro, onde vai pegar no meio dessa outra parede. Então não é isso que eu quero. Então olha lá.
fiz um círculo de raio 75, desse ponto do centro até aqui, que no total do diâmetro eu tenho 1,5 m. Vamos conferir? Comando DI Enter, desse ponto do quadrante a esse ponto do quadrante. Minha distância, 1,5 m. Vou fazer uma linha aqui, vou puxar ela aqui para fora, tá? Para não correr o risco de pegar esse ponto aqui, ó, senão vai ficar errado. Então não tem problema. Daqui para cá. Beleza. Reparem que a maioria todos os comandos aí foram no F8, tá? O F8 está ligado. Vou deletar meu círculo, comando Trim, Enter 2 vezes, corto o que está sobrando e corto o que está sobrando. Tá feito então o vão de 1,5 m da minha janela, tá? Tem que ser feito o vão da janela, tá? Tem muitas pessoas depois que começam a entender aqui, vai chegar e simplesmente vai fazer de uma forma no qual vai ficar errado depois, questão dos layers, tá? Que talvez já na próxima aula a gente já comece a fazer já dentro dos layers, tá? Criando layers e assim por diante. Então tá feito uma janela de 1,5 m. Eu vou fazer uma janela agora aqui nesse banheiro de 60 centímetros de comprimento. Como que eu vou fazer? Olha lá, o centro é sempre dessa linha aqui, sempre dessa parte de dentro. Na aula passada eu expliquei o porquê de não segmentar a linha. Eu vou dar um exemplo aqui, o que aconteceria se eu tivesse segmentado essa linha. Tá? Ela está segmentado, essa parte aqui, em duas linhas. Se eu for fazer no centro, eu não consigo pegar o centro aqui. Tá? Por quê? O centro dessa linha segmentada é aqui, nesse ponto azul, e dessa daqui é aqui nesse ponto azul. Então, por isso, a gente evita, tá? Não é só por isso, mas um dos motivos é esse. A gente evita de segmentar a linha dessa forma e sempre deixar inteira, tá? Outra coisa também que temos que evitar é fazer uma linha sobreposta na outra, tá? Eu tenho uma linha inteira aqui, porém se eu mover essa daqui para cá, eu tenho duas segmentadas aqui embaixo. Então evitem também de fazer isso, tá? Porque na hora de imprimir, nós vamos ter espessuras diferentes. E pode acontecer dessa espessura que está embaixo, a cor que está embaixo aqui sem ver, o que vai acontecer? Ela é uma linha mais grossa do que essa que estava por cima. Então vai prevalecer na hora de imprimir essa linha mais grossa, tá? Então, só para esse entendimento então das espessuras de linha e o porquê da linha segmentada não é legal. Então eu tenho uma linha inteira, a minha janela é de 60 centímetros. Vou fazer um círculo daqui do centro, de quanto? De ponto 30. Vou fazer uma linha aqui desse quadrante, dessa inserção aqui para cá, e desse daqui para cá. Sempre cruzando, né? Para poder fechar o espaço aqui, ó. TR, Enter, Enter, corto e corto. Enter para finalizar. Abrir o vão aqui da minha janela do banheiro, tá? Vamos fazer essa janela aqui e essa janela aqui. Como que é a representação? Vou fazer essa representação bem simples, tá? Depois com o tempo a gente vai incrementando, vai ficar uma janela bem detalhada aí. Mas vamos fazer essa bem simples, que é o básico, que é o que precisa. Tá? Não preciso ficar enfeitando o projeto, porém fica bonito quando a gente faz uma coisa bem detalhada. Mas também é representado dessa forma e não tem problema nenhum. Vamos com um line, tá? Eu vou fazer uma linha agora aqui, daqui para cá. Por que eu cortei essa linha? Vocês vão entender mais para frente. Por isso que tem que cortar. Daqui para cá, vou fazer uma linha. Então tá feito essa linha aí. Tá? No vão que a gente abriu. Só porque que a gente cortou? Para realmente segmentar ela. Isso daqui vai ser um layer chamado janela. Tá? E essa daqui vai ser um layer chamado parede. Se eu estivesse com essa linha inteira aqui, visualmente, o que acontece? É a mesma coisa visualmente, né?
porém elas estão inteiras. Como que eu vou segmentar? Como que eu consigo então colocar layer de janela e layer parede separado? Eu não consigo, tá? O layer de janela sempre é um pouquinho mais fino do que o layer de parede. Então, por isso que nós temos que deixar a nossa linha de janela separada da linha de parede. Tá? Vocês vão entender melhor isso quando for explicar a questão dos layers aí na próxima aula, que é bem provável. Faço uma linha então, faço uma outra linha aqui. Maravilha, só com line. O offset, eu vou trabalhar com um offset de 0.06, tá? Que é uma medida que eu uso, também não tem nenhuma uma norma quanto a isso, tá? É uma medida que eu uso que eu acho legal. Enter. Clico nessa linha para dentro e clico nessa linha de cima aqui para dentro, para cá, tá? Não preciso posicionar. Como é a minha medida? Não preciso ficar mirando aqui, tá? A minha medida é 0.6, tanto faz se eu clicar aqui ou clicar aqui embaixo, a medida está digitada, então ele só vai 0.6. E clico então para fazer o que? A representação do vidro, tá? Seria isso daí. Como que vai ficar os meus layers mais para frente, como nós vamos fazer, só para vocês entenderem agora o porquê. Vou selecionar aqui, o que está em azul vai ser minha parede, o que está em amarelo vai ser minha janela, e o que está em vermelho vai ser meu vidro, tá? Por isso, de segmentar, realmente cortar essas linhas aqui e fazer. Porque senão ia continuar como parede, isso daqui ia ficar errado. Tá? Vamos voltar então aqui para o 0. Não precisem mudar a cor aqui, tá? Por isso nós vamos criar o layer que vai ser colocado aqui, ó. Essa minha próxima janela, já tinha aberto o vão, então olha lá, vou fazer rapidinho aqui. Uma linha aqui, enter, uma linha aqui, também enter, offset de 0.06, enter, daqui para cá, daqui para cá. Por que eu dou o offset de 0.06, né? Se minha parede tem 15, eu dou 0,6 de um lado, 0,6 do outro, na soma tem 12, tá? Sobrou o quê? 3 centímetros no meio. Tem gente que eu já vi fazer dessa forma. Faz uma linha aqui no meio, offset de 0.015 para cima, 0.015 para baixo e deleto essa daqui. Não é uma coisa muito recomendável fazer, porque demora bastante, demora mais. Por isso do offset de 0.06, de cima para baixo, de baixo para cima, ok? Vamos para nas próximas duas janelas aqui. A questão da porta, primeiro lá, vocês já acho que devem estar imaginando já o porquê, né? Eu vou fazer uma janela aqui de quanto? Vai sobrar o espaço aqui para eu fazer uma janela de 1,5 m. Tá lá, 0.75, enter. Line, vou daqui para cá, passar inteiro, daqui para cá eu passo inteiro. Apago meu círculo, TR, enter, enter, corto o que está sobrando, enter. E faço logo em seguida a minha janela. Off 0.06. Então, já fiz essa aqui também. Vou fazer aqui. Enter. 0.75. Daqui para cá. Vamos fazer essa daqui, ó, com 1,20 m, tá? 0.6. Então, no total vai dar 1,20 m. Deletei. TR, enter, enter. Cortei. E faço a minha linha aqui de novo. Offset de 0.06. Para representação do meu vidro aí. Tá? Inicialmente vai ser isso daqui. Com o comando dist, como que vocês vão fazer então os exercícios? Eu vou mandar um projeto junto, tá, com esse daqui,
além desse daqui, tem um outro projeto que vocês vão... deixa eu tentar abrir ele aqui, onde ele está. Opa, aqui não. Aqui. Aula 4. Open. Tá abrindo aqui, eu vou deletar esse... Deixa eu só arrumar aqui, tá? Vai ser esse projeto aqui. Vou consertar aqui que tá com parede de 25. Como não expliquei ainda, nós não vamos fazer. Tudo no 0. Belezinha. Reparem que aqui, ó, eu tenho vários layers, né? Olha só a quantidade de layers que eu tenho. Só uma explicação já para a próxima aula. É aqui que nós vamos definir tudo. Então eu tenho parede 1, alguns layers aqui que vêm com outros projetos, né, que a gente recebe. Então eu tenho um layer que é feito a folha, o layer da parede existente, tá? De peças, portas e assim por diante. Nós temos tudo definido aqui, separado. E mais pra frente a gente vai entender como que vai funcionar, o porquê disso daqui. Olha só, eu tenho aqui já as fontes, os tipos de fontes selecionadas, já montadas aqui no template. Alguns tipos de cotas, tá? que eu costumo usar. Aqui tem um outro tipo, tá com o meu nome inclusive aqui para cotas também, que é um outro jeito de fazer, o multileader, né, que a gente chama da linha, para fazer indicações de algumas coisas. Não é necessário, não é exatamente uma cota, é só uma indicação de que tal ponto existe alguma coisa, tá? A gente vai entrar em mais detalhes disso só mais para frente, só vamos ver sobre isso, tá? Texto, cotas e indicações aqui. Então, olha lá. O nosso projeto aqui, vocês vão abrir um projeto novo, tá? Lembrando que é a quad ISO, Open. Eu tenho aqui em cima, 2014, eles ficam aqui, tá? Se você tiver uma versão anterior aí, às vezes vai acontecer isso, ó. Abre 3, 4 projetos ao mesmo tempo. Para alternar nesse projeto novo, o que vocês vão fazer? Bom, primeiro esse daqui, tá? Depois vai fazer esse aqui. Deixa eu até habilitar esse também, aqui abertura de porta. Vocês vão medir esse projeto aqui, tá? E vai ser feito no arquivo novo. Então aqui é o seguinte, vocês vão dar o comando DI, tá? Para lembrar. Daqui aqui, quanto que eu tenho? 3 metros, né? Sabemos que todas as paredes já são 15, então não preciso. Então eu vou confirmar essas medidas para serem feitas no arquivo novo. O Ctrl Tab, quando a gente aperta o Ctrl Tab ao mesmo tempo, ele alterna entre um projeto e outro, tá? Entre um arquivo e outro, melhor dizendo. Então, eu vou abrir esse arquivo só. Deixa eu salvar esse e fechar. Olha lá, eu tenho esse arquivo. O que eu tenho que fazer? Eu vou começar o meu projeto já da mesma forma, tá? 10 metros. Vou dar o zoom extend. Vou cruzar a linha. E aí sim eu começo o meu projeto. Offset de ponto 15, que eu já sei que é 15, e é 15. Enter. Ctrl Tab, tá? Para alternar. Qual que é a distância desse dormitório? Daqui a aqui, com DI, comando DI, eu sei que eu tenho 3. Daqui e aqui, eu tenho 3. Ctrl Tab para a gente voltar no nosso projeto. Offset de 3 metros, dessa linha para cá, dessa linha para cá. Enter. Já posso fazer minhas paredes. Ponto 15. Daqui para fora e daqui para fora. Posso cortar aqui e cortar esse pedaço. Eu sei que eu vou continuar para cá,
então não preciso cortar essas duas, tá? Só então eu estou explicando como que vai, como que vocês vão fazer isso daí, porque vai acontecer muito de às vezes pegar um projeto e ter que refazer para alguma outra coisa, tá? Às vezes a pessoa manda só o projeto impresso, às vezes manda em PDF, tá? Se mandar em PDF, por exemplo, você precisa muito ter que fazer alguma coisa com o projeto em DWG, que é o AutoCAD, então vai ter que, ou simplesmente só para digitalizar esse projeto, um projeto antigo aí, tá impresso, alguma coisa assim, é feito dessa forma mesmo, não tem outro jeito, tá? Então, daqui para cá, já fiz o quarto, eu vou medir a distância aqui, daqui para cá, 1,30 m de banheiro, 1,50 m aqui. Então, daqui para cá, 1,30 m, tá? Sempre olhando aqui embaixo. Ctrl Tab, offset 1,3, daqui para cá. Enter, offset de 0,15, já posso fazer minha parede aqui. Enter. Qual que é o tamanho do banheiro aqui agora? 1,50 m, né? Comando DI, daqui para cá, 1,50 m. Então, offset 1,5. Daqui para cá, posso fazer minha parede. Daqui para cá, Enter. TR, Enter, Enter, corto o que está sobrando. E assim por diante, tá? Os dois projetos vão ser feitos dessa maneira, tá? Alternando o Ctrl Tab e vai desenhando e vendo o dist aqui. Não esqueçam que tem a questão das janelas, tá? Nesse projeto eu só tenho aqui a abertura, tá, ok? Eu não fiz nenhuma janela aqui, vocês vão fazer. Porém eu vou indicar, vou mandar esse arquivo aqui indicando onde vai ser as janelas, tá? Para não confundir aí com nenhuma porta, né? Vou indicar assim, ok? Vai ficar dessa forma. Então onde tiver o retângulo aí é onde tem a nossa janela. Aqui, deixa eu colocar então aqui mais uma. A janela, ela é dentro da parede, tá? Por isso que ela pode ser feita assim. Ela tem uma esquadria que é diferente, tá? Um jeito diferente. Essas aqui são todas as janelas. Aqui também tem uma. Tá? Então, onde está marcado aí nos retângulos em vermelho, são janelas, e vocês vão fazer da mesma forma que nós fizemos esse daqui, tá ok? Qualquer dúvida, agora é o seguinte, não fique com dúvida. Qualquer dúvida, por mais bobeira que achar que não fique com essa. Eu vou perguntar, tô com medo de perguntar porque isso aqui é bobeira. Não é bobeira para quem está aprendendo, tá? Se você estiver aprendendo, ou às vezes sabe fazer de uma forma, olha, Arnaldo, eu estou fazendo dessa maneira, tem alguma forma mais fácil de fazer? Arnaldo, olha, eu vi você fazendo dessa forma, mas eu já aprendi assim. O que você acha? O que você... Não tem problema, tá? Vamos conversando nesse início de aula para não ter problemas maiores lá para frente, quando for fazer os cortes, quando for fazer a fachada, a planta de cobertura e assim por diante, beleza? E qualquer dúvida, entre em contato, mandando um e-mail ou pelo Skype, tá ok? Que assim possível eu respondo. Valeu, bom estudo e até mais!